gente vai estar nos apresentando aos altos céus de forma específica, amém? Estenda suas mãos, eles podem ficar de pé, nesse momento precioso, amém? É momento, todos os momentos são preciosos na casa do Senhor. Mas o momento da palavra, nós precisamos orar para Deus neutralizar toda tentativa, todo impedimento. Então nós vamos consagrá-la agora. E a mente dos irmãos, o espírito dos irmãos e todo esse ambiente de glória. Amém? Soberano Deus, Pai amado, apresentamos aos teus cuidados a tua filha, pastora Salete Barbosa. Ah, Senhor, que ela tem se disponibilizado para receber de ti, Senhor. Vem agora abrir as janelas dos céus, derramar bênçãos sem medida. Vem usá-la poderosamente, que não seja ela, mas o teu Espírito Santo através dela. Jorra da tua palavra, do alimento, Senhor, tua palavra é viva e eficaz. Ela penetra na divisão da alma e do Espírito, Senhor. Vem agora poderosamente quebrar todas as cadeias. Como igreja, repreendemos principal e potestade do ar. Toda tentativa, todo espírito contrário, nós declaramos neutralizada agora. Que venha sobre ela agora a tua unção, a tua glória, a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Recebe do Senhor, amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, amém. Glória a Deus. Aleluia. Saúdo a amada igreja, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Como nossa apóstola já adiantou, o nosso tema hoje é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Vamos abrir aí a nossa Bíblia. Vamos estar ouvindo 1 Coríntios, capítulo 15. Capítulo 15. Vamos lá no 52. Vamos começar com 52. Amém? Amém. Obrigada, pastor. Gelada não. Vamos para lá. Amém? Amém. Eu vou ler algumas versões, mas a gente vai começar na versão tradicional. E lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 52, o Senhor, capítulo 15, versículo 52, a partir de 52. Tá dando para me ouvir legal, gente? Tem um tom de voz assim, tanto quanto baixo. Capítulo 15, a partir de 52. Amém. Amém? Amém. No momento, num abrir e fechar os olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 53. Porque convém que isto é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém? Amém. Vamos ficar aqui nessa versão por enquanto. Tá? Podem sentar, irmãos. Sempre porque eu esqueço de falar.
eu só abrir aqui a minha versão no celular. Mistério, né? Essa palavra difícil, né? Quando Deus me deu esse versículo, eu fui lendo antes, depois, além, e aí o Espírito Santo é a partir daí. Na minha versão, assim, de uma forma mais clara, o Senhor diz assim: no abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta, ela tocará. Os mortos serão ressuscitados como seres imortais, e todos nós transformados. Pois neste corpo mortal precisa se vestir com o que é imortal. Este corpo que vai morrer precisa se vestir com o que não pode morrer. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que as Escrituras Sagradas dizem: a morte está destruída, a vitória é completa. Amém? Acho que ficou mais claro, né? Mas o que quer dizer esse mistério? Eu tenho escutado muito assim, algumas ministrações, pregações, e essas ministrações, pregações têm anunciado a vinda de Jesus, que está muito perto. E 1 Coríntios fala da ressurreição dos mortos e dessa vinda de Jesus. Amém? Resumindo assim de uma maneira muito simples, o que mistério é esse, essa ressurreição dos mortos? Essa vinda de Jesus? Como pode um corpo que já se desfez há anos, há 20, 30 anos, virou pó, só tem ossos ali, não tem mais nada, não tem vida, se vestir, se revestir de vida, se refazer, incorruptibilidade? Que palavra difícil de falar, né? Que não apodreceu, que não se desfez, que não se corrompeu. Como assim? Mas acabou tudo, foi tudo ali, a gente viu como isso. Isso é um grande mistério de Deus. Como a gente vai conseguir aquilo que a gente teme, porque a gente vive temendo a morte, não é? Eu ainda falo para Deus: eu estou preparado? Não, Senhor, por favor, eu tenho muito que viver. Eu falo isso para Deus. Eu tenho muito que ver ainda nessa vida, que realizar teus planos, teus sonhos, meus planos, meus sonhos, que é tudo, né? Que Deus tem realizado. Amém? Glória a Deus. Como essa morte vai ser destruída, essa morte desse corpo? Alguém sabe? Eu não sei. Isso é um grande mistério. Um grande mistério que pertence ao Senhor. Que só Ele sabe como Ele vai fazer. Nós cremos. Cremos nisso. Nesse mistério, nessa palavra revelada. Amém? Cremos. Amém? Eu só sei que com todo esse mistério é difícil da gente entender, saber como. A gente sabe que está aqui. A palavra de Deus não mente. Eu só sei que Deus diz assim em relação a esse mistério. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Deus não revelou para nós esse mistério da ressurreição dos corpos e da vinda dele. Como que isso vai se dar? Quando isso vai se dar? A gente sabe que vai acontecer.
come quando, a gente não sabe. Mas a gente sabe que ele diz assim. Ele diz assim: seja firme, seja constante, seja fiel. Mais abaixo, lá no versículo 58. O mesmo capítulo. Amém? Quando o Senhor me deu essa palavra, na minha versão NTLH diz assim: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continuem ocupados no trabalho do Senhor. Pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito, não é em vão. Aleluia, glória a Deus. Então cabe a gente se esforçar, continuar, ainda que desanimada, ainda cansada, ainda que triste, para que a gente consiga receber, para que aconteça conosco o que diz o capítulo, o versículo 52, 53 e 54. Amém? Eu fico assim, às vezes me perguntando, eu não sei se aqui todo mundo trabalha fora, quem está aposentado, que já trabalhou. O fato que todo mundo tem seus afazeres diários. E aí quando a gente acorda de manhã, cada um no seu horário para trabalhar, aí me dá uma cólica intestinal, me dá um desânimo, me dá um cansaço, me dá uma tristeza, me dá uma vontade daquele dia dormir até 10 horas. Isso acontece com todo mundo, com todos nós. E aí você liga para o seu patrão e fala assim: eu não vou trabalhar hoje. Eu estou com uma dor de barriga, estou com cólica intestinal, estou com cólica menstrual, estou cansada, estou desanimada, não tenho roupa, estou sem dinheiro da passagem. Quem já fez isso aqui e falou isso para o patrão? Para o chefe? Há pouco tempo eu tentei ir ao dentista de manhã e a dentista falou assim para mim: venha com horário disponível. Mas eu trabalho. Venha com horário disponível, que eu não sei a hora que a senhora vai sair daqui. Eu te dou um atestado. Aí eu falei para minha diretora. E olha que eu sou assim com a minha diretora, hein? Eu sou assim. Não vem amanhã não, porque eu vou dentista na hora da atestado. Falei assim. Isso causou um reboliço. Mas quando eu vi que eu ia ser atendida a tempo, mesmo com atestado eu ia, né? Não tinha necessidade de eu estar faltando o dia. E fui trabalhar. E aí eu pergunto, irmão, quantas vezes o desânimo venceu e a gente deixou de ir para a casa do Senhor, a gente deixou de ir para a igreja, a gente deixou de estar na obra. Para o nosso chefe, a gente não ousa dizer isso. Por motivo de força maior, eu não vou. Mas para Deus a gente diz. E Ele diz aqui, seja perseverante, seja constante. O seu trabalho não é em vão. E muitas das vezes, no nosso trabalho, a gente trabalha, e a gente não é reconhecido por nossa chefia, pelo nosso patrão, pelas nossas clientes. Quem trabalha aí, a Silvana, o irmão Ângelo, trabalham com clientes, são empreendedores, tem cliente que é mal criado, ingrato, e acha que você está cobrando caro, que é um absurdo, você pode fazer o melhor que for. E a gente engole, a gente fica quieto, a gente precisa. Mas por que para Deus que a gente necessita? Porque senão a gente não estaria em pé, a gente estaria no vale, os ossos secos. A gente diz um motivo de força maior. A gente nega. A gente dá desculpas. Eu sei que a vida da gente é bem atribulada, são muitos afazeres, muitas coisas, a gente tem que rolar nos 30, eu nem sei nem esse termo que usa, mas para dar conta de tudo.
E tem outras questões que acontecem ligadas ao ministério. Às vezes nos decepcionamos. Aqui tem lideranças. Quantas vezes vocês já foram caluniados, perseguidos pela família, pelos irmãos, esposo, filhos, ou até pessoas de dentro do ministério, ou até mesmo pela liderança de vocês, que nos fazem desanimar, desistir, querer desanimar e desistir. Mas no nosso trabalho diário, com o nosso chefe, o nosso patrão, a gente se decepciona, a gente leva apunhalado o tempo todo. É fofoca, é mimimi, é calúnia, é injustiça, é falta de reconhecimento. A gente tem isso o tempo todo. Mas a gente não desiste. A gente precisa do nosso salário todo mês, a gente precisa daquela cliente. Por pior que seja. Mas por que com Deus a gente age de forma contrária? Aquele que nos provém, aquele que nos coloca de pé todos os dias. Sem Ele a gente esmorece. Sem Ele a gente vai lá para o quartinho escuro da depressão, da tristeza, das lamentações e fica lá. Mas por quê? Porque a gente não está perseverando como o Senhor está dizendo no versículo 58. Lá em Efésios 2:10, deixa eu abrir aqui, o Senhor diz que fomos criados Efésios 2:10. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Nós fomos criados para boas obras que Ele preparou para cada um de nós. E aí você faz o seu trabalho com competência, com retidão, mas na obra de Deus você faz de qualquer jeito. Ele não nos criou para isso, para que a gente faça as coisas de qualquer jeito. Nós somos imagem e semelhança dele. Se nós somos imagem e semelhança dele, a gente pode fazer as coisas com perfeição. No trabalho, com a cliente e na obra principalmente, que fomos criados para isso. Mas para isso a gente precisa perseverar. A gente precisa, mesmo que a gente sente e chore. Senhor, eu não estou aguentando mais. Ai, Senhor, ela falou mal de mim. Ela me caluniou. No trabalho e na obra de Deus. Ela é irmã da igreja. O pastor e a pastora estão pensando, falando isso de mim. Mesmo que você sente e chore. Mas chore clamando, orando, suplicando. Chore colocando a sua pequenez. Senhor, eu não tenho ânimo, eu não tenho vontade, mas é para a honra e glória do teu nome. Restaura-me. Senhor, eu estou me sentindo não reconhecida no ministério. Senhor, tem uma irmã que está falando isso, que está espalhando fofoca sobre o meu ministério. Toma conta, porque o que eu quero é perseverar na tua obra, no trabalho da tua obra, porque para isso eu fui criada. Aleluia! E aí, se você está sentado chorando embaixo do chuveiro, não sei, no travesseiro, no chão, a gente tem um novo fôlego, um novo ânimo, um renovo. E você está cumprindo o versículo 58, perseverando, sendo firme, dizendo para Deus assim: ó, Deus, sozinho eu não posso. Eu quero estar lá, eu quero ministrar.
Eu quero estar na obra, mas sozinho eu não consigo ir adiante. Senhor, tu está vendo. Deus está vendo o que está acontecendo. A gente aguenta um gole seco no trabalho de todo mundo e na obra a gente não persevera porque a gente recebeu, a gente não tem o reconhecimento que acha que deveria ter, porque tem um irmão, uma irmã, sei lá, caluniando, ou porque o esposo, o filho, a filha falou alguma coisa. Amém? Colossenses 3, 23, eu vou anotando, gente, porque eu não guardo, tá? Então eu saio anotando aqui 3, 23, 24. Aqui. O que vocês quiserem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo o Senhor e não as pessoas. Lembre que o Senhor lhes dará como recompensa aquilo que Ele tem guardado para o seu povo. Pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Amém? Glória a Deus. A gente serve a Deus. Então a gente não tem que esperar recompensa, reconhecimento de ninguém. O nosso chefe, a gente espera reconhecimento e recompensa e muitas das vezes não vem e a gente está aturando. Porque a gente precisa. Eu li uma reportagem essa semana que uma cabeleireira foi atender uma cliente e a cliente estava cheia de piolho. A cabeleireira mandou a cliente embora. Ela aturou. Vai ter cobrado um bom dinheiro, mas aturou. Limpou a cabeça, fez o que tinha que fazer. A cliente foi transformada. Aí na obra, a gente não se mantém firme. A gente espera recompensa, a gente espera reconhecimento. Amém? Mas a gente está servindo a Cristo. A gente não tem que olhar. A gente tem que ter o alvo, a gente tem que olhar para o nosso alvo, que é Jesus. Amém? Quando isso acontecer, a gente age, não tem mais, guardei como Davi, lá nos Salmos, deixa eu ver se eu me recordo, gente, porque Salmos 27, 14. 27, 14. E Davi, nos momentos dele, e ele nos aconselha assim, o salmista nos aconselha: confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus o Senhor. A gente está servindo ao nosso Deus, Ele é o nosso, Jesus é o nosso alvo, é o nosso foco. Com toda a problemática que você está passando no seu ministério, com toda a problemática que você está passando dentro desse teu caminhar, dentro desta guerra, dentro dessa militância com Jesus, porque somos soldados na militância com Jesus. E aí, como soldados, a gente vai encontrar muitas pedras, muitas barreiras, muitas bombas. E aí o salmista diz: confie no Senhor, tenha fé e coragem, confie em Deus o Senhor, para que você possa perseverar, ser abundante e ser firme na obra do Senhor. Amém? E Filipenses 2, 14, 15, nos diz assim: façam tudo sem queixas e sem discussões, para que você não tenha nenhuma falha ou mancha,
sejam filhos de Deus, vivendo sem nenhuma culpa no meio das pessoas más, que não querem saber de Deus. No meio delas, vocês devem brilhar como estrelas no céu. Amém? Se nós fomos criados para boas obras, se Deus manda a gente perseverar, se o salmista nos diz, nos aconselha, confia no Senhor, e a gente fica, muitas vezes, se queixando, se discutindo, confluindo com o mimimi, com a fofoca, com o deboche de irmãos com o outro, isso dentro do ministério. Se a gente faz isso dentro do ministério, imagine na vida. No nosso trabalho, a gente, se fizer isso, o patrão souber que a gente está envolvido em fofoca, mimimi, que está rindo da cara dele, né? Ele chega a ser demitida. Se uma cliente perceber que você está debochando da cara dela, se a cliente com o piolho percebesse que estava todo mundo com nojo de chegar perto dela, ela ia dizer assim, eu vou para outro lugar. Mas no ministério, a gente conflui com o mimimi, com a fofoca, com o disse-me-disse, com os deboches, se queixando, entra nas discussões. Uma coisa que a gente viu muito nas eleições passadas era crente batendo boca com irmãos por causa de política. E aí eu não entendia. E a apóstola sabe da minha posição, porque eu não escondo. Não tem como esconder, né? Para eu esconder para Deus. Mas como assim? Pessoas fazendo inimigos de vida para o resto da vida, porque não se fala até hoje. Mas são evangélicas. A palavra de Deus não diz isso. Está aqui, ó. Não sou eu que estou dizendo. Nem consigo. Então, como que a gente consegue confluir com tudo isso? É quando a gente desanima, a gente se decepciona, a gente larga ministério, larga tudo. Estou decepcionada com fulano e ciclano. A irmã me apunhalou pelas costas. Não entrou em queixas, em discussões. Só Deus sabe, ela e Deus sabia a dor que ela estava sentindo no coração dela. Como o coração dela estava sangrando. E como deveria ser as noites dela. Mas ela fez o que o salmista nos aconselhou. Confiou no Senhor. Porque o reconhecimento ela teve do Senhor Jesus. Não de quem estava no ministério dela. Amém? Já vou encerrar, tá, gente? Vamos lá em 1 Tessalonicenses. Eu gosto assim de passear pela palavra de Deus, sair linkando tudo. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 11, 12, diz assim: procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos. A palavra de Deus está dizendo, tá, gente? E vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Ou seja, você não tem nada que está se metendo, você tem que orar pelo irmão, se manter firme na obra, mas não tem que estar envolvido em tititi, mimimi. Trate do teu assunto, da tua vida. Mania que o povo tem de se meter na vida do outro. Se a pessoa te pedir opinião, tudo bem. Essa semana uma pessoa no meu trabalho me procurou e falou: eu preciso conversar com você. Sentou comigo, a gente conseguiu um tempinho no trabalho. O Senhor mandou falar com você, E aí eu fiquei assim, ai meu Deus, o que eu tenho com isso, com essa história da vida dela? Eu não tenho nada com isso, eu pensando, né? Ai,
Senhor, tu me conhece, sabe que eu não gosto de ficar metendo o dedo na vida de ninguém, pensando. Mas aí eu mudei minha postura e comecei, Espírito Santo, me dê a palavra. Me diz, coloca na minha boca, o que eu tenho que dizer? Porque ela veio buscando, não na amiga do trabalho, mas na ministra, uma palavra, um conforto, um consolo. E quando a gente terminou, ela virou e falou assim, você foi a primeira pessoa que não me julgou. Porque não cabe a mim estar se metendo, julgando, lançando lá no mármore do, como a gente costuma dizer aí, no mármore do inferno, no fogo do inferno. Não cabe a gente fazer isso. Não cabe ao pastor, ao ministro, ao ministro. Você tem que fazer aquilo que o Espírito Santo te deu. Eu, como mulher, eu ia dizer para ela assim, ó, faz isso não, arrasa, quebra mesmo, chuta para o barraco, quebra o barraco. Mas como ministra da palavra, eu fui pedindo ao Espírito Santo que me desse a direção, que me desse a luz. E ela saiu dali com o coração transbordando, porque ela estava até se afastando de Deus por causa disso. Imagina se eu deixo a mulher, né, a velha mulher, fluir, né? Então aqui a palavra diz para você se ocupar daquilo que você tem que se ocupar, dos seus assuntos. Mas também não quer dizer que você vai ser indiferente à problemática do outro. Mas pedir orientação a Deus, ao Espírito Santo, direção, a palavra, e que saia da sua boca coisas, palavras que agradem a Deus. E eu vou ler o versículo 12 que diz assim: assim aqueles que não são cristãos os respeitarão, e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. Aqui diz a respeito de você trabalhar, viver do seu próprio sustento, e que você não viverá às custas de ninguém. É financeiramente não viver às custas de ninguém? Sim, também. Mas viver na dependência de Deus, viver na dependência da palavra de Deus, viver naquilo que Deus pensa e diz sobre você. E o que Deus pensa e diz é assim, ó, confia. Seu alvo é Jesus. Seja perseverante, seja constante. Amém? E aí, irmãos, quando eu estiver fraca, cansada, com dores, né? Vamos voltar lá em 1 Coríntios 3, 9. 3, 9. E aí quando Deus diz, persevere, continue, seja abundante, seja fiel, porque seu trabalho não é em vão. Para que você veja, para que aconteça com você o que diz o versículo 52, 53, 54, seja fiel, seja constante. E aí Deus diz assim, por quê? Porque nós somos, lá no 1 Coríntios 3, 9, porque nós somos companheiros, companheiras, né, de trabalho no serviço de Deus. E vocês nós somos o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês também são edifício de Deus. Glória a Deus. Edifício de Deus, como é que é isso? Vamos trazer aqui, vamos visualizar. Edifício, ali mora pessoas, trabalha pessoas, transita pessoas. Então, se nós somos esse edifício,
Então, pessoas vão viver, vão transitar através daquilo que nós somos. Como lá anteriormente na palavra, que diz para a gente refletir o brilho de Deus, o brilho do Senhor. Nós temos que ser como estrelas brilhantes, para que a gente possa viver o que diz versículos 52 e 54, 52 ao 54, a gente tem que viver o versículo 58. Porque nós somos companheiros. Olha isso, gente. Companheiros de trabalho. O que é companheiro de trabalho? Companheiro de trabalho é aquele que está puxando o seu tapete, é aquele que está falando mal de você, é aquele que está boicotando o seu trabalho. Não, é aquele que está te ajudando, tá? Lado a lado. Companheiro é lado a lado, é igual. Ele pode até ter uma função diferente da sua, porque eu trabalho com pessoas com diferentes funções, ter um salário maior ou menor que o teu, mas é companheiro de trabalho. Companheiro é estar ajudando, é estar junto. E nós somos, a palavra nos diz que nós somos esse companheiro de trabalho. Ou seja, nós estamos lado a lado do Senhor. O Senhor está lado a lado conosco. Amém? Eu vou trazer um link dessa ministração para esse mês das mães. Esse link tem tudo a ver com o trabalho do nosso dia a dia, trabalho na obra. Eu fiz esse link. Mas eu vou trazer esse link como mãe, para nós que somos mães. A palavra o tempo todo falou: não desista, seja persistente, seja firme, brilhe, porque somos companheiros de Deus nesse trabalho. E aí eu falo como mãe: não desistam dos seus filhos e filhas. Sejam perseverantes, continuem, peça a Deus estratégias, sabedoria, palavras, doces ou firmes, no momento que tiver que ser. O problema que a gente vê com muitas mães: o filho faz 10, 11, 12 anos, já está grande, deixa fazer o que quer. Ou então tem 25, 30 anos, como a minha filha tem vai fazer 25. Já é uma mulher feita, já é independente. Aí a gente não repreende, a gente deixa. Mas a palavra de Deus diz para a gente ser perseverante, não desistir. Até porque a gente vai dar conta, prestar conta. A palavra de Deus nos diz que filhos são bênçãos, são heranças. Como que você está usando essa herança? Como que você está usando esta bênção? Você está desistindo? Você está empurrando para a professora, professor? Você está dizendo que não tem mais jeito? Que está perdido? Ou você está fazendo o que a palavra de Deus diz a respeito? Perseverando, continuando, insistindo, pedindo estratégias a Deus. Ou já jogou a toalha, já desanimou? Eu vejo muito isso no meu dia a dia. Pais que não querem saber seus filhos e filhas. Não querem saber mais. E aí, em vez da situação melhorar, só piora, né? Porque esses pais não conhecem a palavra de Deus. O que é engraçado, que eu já vi esse tipo de atitude
Tem pessoas que chegaram diante de mim, eu sou pastora, eu sou pastora. Eu já vi, não estou falando assim de achismo, que eu vi em rede social, estou falando que eu vivi ao longo desses anos. De pai e mãe matriculam o filho na escola e falam assim, ai, estou dando graças a Deus que essa escola é de horário integral. E fica aqui, não me perturbe em casa. Eu escuto isso. Aí daqui a pouco a pessoa, né? Eu jogo uma senha, a pessoa se revela evangélica. Não está cumprindo o que está na palavra. De perseverar, de insistir. Amém? Então, irmãos, vamos viver. Como eu disse para Deus hoje, Deus, não importa o meu querer, a minha vontade, mas sim a honra e glória do teu santo nome. Estou indo para esse altar, não estou esperando recompensa. Às vezes a gente vem esperando a recompensa. Estou indo para esse altar para honrar e glorificar o teu santo nome, porque é isso que importa. Eu estou persistindo. Eu estou dizendo para Deus, Deus, eu estou assim, mas eu quero. É a mesma coisa na criação dos nossos filhos e nesse trabalho, nessa obra, nessa militância com o nosso companheiro, que é o Senhor Deus, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus tenha falado poderosamente no corações de cada um de vocês, como falou comigo. Que Deus possa fortalecer a cada um de vocês. Amém. Glória a Deus. Perseverar na obra, nesse trabalho, nessa guerra, nessa militância. Porque a gente está falando para liderança, né, gente? Então, todo mundo sabe que não é fácil. Mas com Deus a gente consegue. Amém? Só para encerrar aqui, na minha Bíblia, é uma anotação, diz assim, sobre o versículo 58. Nunca desista, continue firme, na fé e abundante no serviço. Continue, faça mais. Faça mais. Não é você esquecer de você não, tá? Mas faça mais. Que você vai ser curada. Mas sem esperar a recompensa. Porque saiba, aí o Senhor está dizendo, que nada feito em nome de Jesus é em vão. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir o nosso Deus. Toda honra, toda glória, somente para Ele. Eu não sei trabalhar sem rolinha não, tá?